Para você que está nos assistindo nessa tarde de terça-feira ao vivo, uma boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso Pocket na terça-feira, que é um momento de interação, de perguntas, respostas, e hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, a Bíblia, a sua história, interpretação e relevância na sociedade. Então você que está com dúvidas nessa área aí, pode enviar, como o Abraão falou, para o nosso chat aqui algumas perguntas que os nossos pastores estarão respondendo para você. Desde já quero agradecer e dar as boas-vindas aqui ao reverendo Eloy. Boa tarde, reverendo. Boa tarde, Pedro Felipe, demais irmãos, a todos aqueles que nos assistem nessa tarde, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a sua vida e que esse seja um momento edificante para todos nós, possamos aprender um pouquinho mais sobre a relevância da palavra de Deus na nossa vida. Queremos também cumprimentar nosso querido e estimado reverendo pastor Roberto Carlos. Pastor, boa tarde, Deus abençoe sua vida. Boa tarde, Pedro, confesso que realmente são muitas emoções. Boa tarde, reverendo Eloy, reverendo Jefferson, os nossos queridos amigos aqui que nos acompanham na infraestrutura da transmissão desse evento, e a você que está conosco aí acompanhando, que Deus possa nos abençoar durante esse tempo ricamente, através da instrução da sua palavra. Ótimo. Também estamos aqui com o nosso querido pastor Jefferson Marques Reim, esse homem que tem sido uma bênção para a nossa vida. Pastor, boa tarde, bem-vindo, Deus abençoe você. Boa tarde, Pedro, reverendo Eloy, reverendo Roberto e queridos amigos e irmãos que estão conosco aí nessa nossa transmissão. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Bom, quero fazer uma pequena introdução aqui. Tratando-se de uma sociedade onde as verdades têm sido relativizadas, queremos abordar aqui nessa tarde a respeito daquilo que nós professamos como a única regra de fé e prática para a nossa vida, ou seja, a verdade revelada nas Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus. Muitas pessoas não aceitam essa revelação como revelação do Senhor, como palavra autoritativa de Deus. Outras pessoas negam veementemente que existe até Deus e que jamais ele se manifestou na história da humanidade. Bom, não é assim que nós pensamos enquanto cristãos e enquanto reformados. Estamos aqui para discutir um pouquinho, conversar um pouquinho a respeito desse livro, que é muito mais de que um livro de cabeceira ou uma caixinha de promessas que muitos se utilizam dela. Esse livro é a verdade que nós temos por base e temos por fé. Que Deus abençoe as nossas vidas, que essa conversa seja uma conversa muito proveitosa. Vamos lá, quero conversar com o nosso querido reverendo Eloy Eringe Frossá, com a pergunta bem histórica aqui: como se deu a formação do cânon? Para quem não sabe, cânon é uma palavra que significa vara de medir, né? E foi usado nesse contexto para intitular a Bíblia. Como se deu essa formação, reverendo? Essa é uma pergunta bem importante, porque nós temos a Bíblia como a palavra de Deus. E saber como que ela foi formada é importante e interessante sabermos isso. Bom, a gente sabe que logo depois da morte de Jesus, por volta do ano 30 e poucos da era cristã, os seus apóstolos e aqueles que conviveram com eles, alguns deles, começaram a escrever sobre Jesus. E a partir do ano mais ou menos 50 até o ano 100, foram escritos os livros que hoje formam o Novo Testamento cristão. E é interessante isso, porque essa distância entre a vida de Jesus e os escritos sobre a sua vida são muito recentes, muito próximos. Isso na história, especialmente da antiguidade, faz muita diferença. E porque os grandes nomes da história, os livros mais antigos sobre eles são de séculos depois que eles viveram. Então isso é muito importante.
Então, o que aconteceu? Esses livros escritos por Paulo, Pedro e outros apóstolos começaram a circular entre as igrejas. E a igreja começou a usá-los como palavra de Deus, como palavra que vinha de Deus para a igreja, mas não havia ainda uma normatização. Porque se você for olhar a história, existem diversos livros que surgiram na mesma época, mas que não foram incluídos no cânon sagrado, para formar a Bíblia. O Antigo Testamento já estava praticamente formado, não na forma que nós temos hoje, porque é interessante que foi a igreja cristã que também organizou os livros do Antigo Testamento para serem a parte da Bíblia Sagrada dos cristãos, né? Contribuiu para isso, porque os livros já existiam, mas fazendo parte de um livro sagrado foi nessa época que os cristãos organizaram. Então, esses livros circulavam, alguns com ensinos até estranhos. Então, a igreja viu a necessidade de que se definisse os livros que eram realmente inspirados pelo Espírito Santo e que dariam direção e segurança para a igreja. E é interessante que isso foi acontecer no século IV, nos anos 300. É muito tempo, né? Você pensar que o cânon foi formado pelos anos 300 anos depois. E isso, então, trouxe essa segurança para o povo de Deus. Agora você tem um livro, ou diversos livros, que são, de fato, reconhecidos como inspirados e escritos pelos apóstolos, pelos profetas, do Antigo Testamento e pelos apóstolos do Novo Testamento. Então, eles formam a medida, né? A vara, como você disse, que formam a Bíblia cristã, né? Que são 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Agora, só esticando mais um pouquinho, né? Havia 3 regras para que um livro pudesse ser considerado um livro inspirado. Primeiro, era a apostolocidade dele, ou seja, precisava vir de um apóstolo. No Novo Testamento nós temos alguns, como Marcos, Lucas, Tiago, que não eram diretamente apóstolos, mas conviveram muito intimamente com os apóstolos. Então, o livro deles, o que eles escreveram, foi realmente considerado como inspirado. Tinha autoridade apostólica, Tinha né? uma autoridade. Então, o livro tinha que ter essa autoridade apostólica. O segundo, precisava concordar com os ensinos dos apóstolos, né? Como a regra de fé. O ensino já estava correndo, o ensino já era ensinado. Então, um livro, ele tinha que concordar com esse ensino que já estava disseminado na igreja, e o povo já estava obedecendo e ouvindo como palavra de Deus. E um terceiro critério era a universalidade, ou seja, esse livro deveria estar sendo usado pelas igrejas de um modo geral. Então, um livro que tivesse a aceitação da maioria das igrejas, então esse livro poderia entrar no cânon. Então, de um modo geral, a formação do cânon se deu dessa maneira. Levou um tempo, os livros foram se firmando como palavra de Deus, reconhecidos, com esses critérios de avaliação, e então depois eles foram ajuntados, vamos dizer assim, e colocados como palavra de Deus, como a Bíblia dos cristãos, ao mesmo tempo que o Antigo Testamento também. Então, de uma maneira geral, a coisa correu dessa maneira. Os outros podem completar aí. Perfeito. Passa a palavra para alguns aqui. Então, como o pastor Eloy bem disse, esse cânon, essa regra, essa medida, esse padrão,
que são critérios que eram usados de uma forma muito específica para identificar os livros que eram inspirados, deu à Bíblia esse livro totalmente diferenciado de qualquer outro livro, como sendo um livro, ou seja, um conjunto de livros que foi examinado para poder ser tido como inspirado. E isso, o cânon, fez com que a própria Bíblia, os livros inspirados, se tornassem também, para nós, regra, padrão e medida de vida. Então, os livros precisaram passar por um crivo, por um critério, e a partir daí, provados que são inspirados, passaram a ser para nós, a Bíblia passou a ser para nós, o padrão, a medida pelo qual nós, seres humanos, precisamos viver. Isso é muito importante, isso faz com que a gente possa entender porque a Bíblia, ela é o livro mais lido no mundo, né? Apesar de muitos falarem, como Pedro disse, um livro antigo, antiquado, com valores totalmente fora da nossa época, mas é o livro mais lido. Por quê? Porque Deus nos fala através desse livro, esse livro nos revela a Deus, esse livro tem o poder de moldar a vida humana, transformar e conduzir para o bem. Então, regra de fé e prática, cânon, aquilo que é padrão, os critérios que foram usados para avaliar os livros, fez da Bíblia também um padrão para a nossa vida. Perfeitamente. Reverendo Jefferson, alguma contribuição? Perfeito. Está aprovado aqui os pastores. Vamos para a segunda pergunta. Quero direcionar ao reverendo Roberto Carlos. A Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Essa é uma terminologia liberal, né, que nós encontramos em algumas igrejas. Esclarece essa questão para a gente, reverendo. Até alguns livros da Bíblia, por estes que assim fazem essa colocação, são apenas alegorias, histórias fantasiosas, como dizem alguns que foi, por exemplo, o livro de Jó, que não foi um livro realmente inspirado, foi uma história inventada. Mas nós temos na nossa confissão de fé a seguinte descrição a esse respeito. A inspiração da Escritura, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho do homem, mas do testemunho do próprio Deus. Ou seja, a palavra de Deus é a palavra de Deus e não é aquilo que contém a palavra de Deus, mas ela em sua totalidade é a palavra de Deus e é o próprio Deus que assim assevera, é o próprio Deus que dá testemunho de que isso é verdade. Segundo Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então é o próprio Deus que dá testemunho de que a Bíblia é a sua palavra em totalidade e não apenas um livro que contém a palavra de Deus. Perfeito. Algum dos pastores querem fazer algum acréscimo? Só pode surgir no coração, né? Aquela questão assim, mas qual que é a diferença de ser a palavra de Deus ou de conter a palavra de Deus, né? Essa é uma questão que surgiu no século XIX com o liberalismo teológico, onde alguns pesquisadores, alguns autores costumavam dizer que há uma diferença entre a questão histórica da Bíblia, então o Jesus histórico, os personagens históricos, e a questão que depois, dentro do meio acadêmico, virou a expressão um mito de origem. Então, a grande questão vem trazendo que, para esse grupo, né, o grupo dos liberais, e depois, já no século XX, a chamada neo-ortodoxia, que teve com Karl Barth, com Rudolf Bultmann, seus grandes expoentes, eles afirmavam que a pessoa lendo a Bíblia, ela está lendo um livro comum, histórico, alguma coisa assim, mas que em determinados momentos aquilo ali poderia despertar alguma palavra de Deus, alguma questão assim espiritual para a pessoa. Daí então a Bíblia não ser totalmente a palavra de Deus, mas conter em determinados momentos, em algumas experiências, a questão de ser palavra de Deus para algumas pessoas de uma forma muito particular.
A reação, a resposta do meio mais ortodoxo, que acabou sendo convencionado chamar de fundamentalismo, né, de uma forma pejorativa também, foi a questão de que não, a Bíblia toda, de fato, é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, e o texto que o reverendo Roberto citou, de 2 Timóteo, traz isso claramente. Toda a Escritura é inspirada, soprada por Deus. Então essa é a diferença. Muitos hoje têm a Bíblia como um bom livro, um bom texto, mas não como autoridade, como palavra de Deus. Eu acho que isso é importante a gente ter, porque dentro das igrejas reformadas, o padrão de fato é que a Bíblia toda é palavra do Senhor autoritativa nas nossas vidas. Eu acho muito importante essa colocação, porque hoje eu acho que um dos grandes desafios da igreja, a luta da igreja, é pela manutenção da Bíblia como palavra de Deus. A Bíblia sempre foi atacada, né, por todos os lados, né? Mas agora, nesse tempo que nós vivemos, justamente o que o pastor Jefferson estava enfatizando, há essas correntes que tentam tirar esse valor, esse poder da palavra. Então, isso precisa ser muito bem visto, e nós, como reformados, precisamos defender isso com muita ênfase, porque a Bíblia é a palavra de Deus, a pessoa aceitando ou não, crendo nela ou não, não é uma questão de foro íntimo, de eu achar que ela é a palavra, mas ela é a palavra de Deus que é externa a mim, não depende do meu julgamento, de achar que ela é ou não, mas daquilo que ela própria. Os versículos foram citados. Pedro diz que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então isso é uma luta muito grande que a igreja precisa encarar para que a Bíblia seja sempre mantida, vista e reverenciada de fato como palavra de Deus, revelação de Deus a ser humano. Perfeito. Uma das coisas que me impressionam na Bíblia, caros irmãos, é como Deus se revelou durante quase 1.600 anos, 16 séculos, né, que foram escritos, usando 40 homens diferentes, né, cerca de 40 homens diferentes, para poder mostrar o seu caráter, revelar o seu caráter, e como ela é harmoniosa em si. Né? Isso é muito importante. Então, quando a gente percebe esse cuidado de Deus de usar homens lá de outrora como Moisés e o apóstolo João, que foi o último provavelmente a escrever o livro bíblico, que é o Apocalipse, a gente vê que há uma harmonia entre esses homens, né, e os seus escritos, tudo apontando diretamente para a pessoa de Cristo. Então, olha que informação super interessante aí. 1.600 anos demorou a formação da Bíblia e o escrito da Bíblia, né? E cerca de 40 homens escreveram a respeito de Cristo, desde Gênesis até Apocalipse. Enfim, seguindo aqui, a palavra está com o reverendo Jefferson, e essa pergunta diz assim: quais os predicados que, enquanto reformados, né, igreja reformada, encontramos na Bíblia? Quais são os predicados que ela precisa ter ou que tem? Bom, algumas questões que a gente tem de uma forma muito cara no nosso coração e na nossa teologia. Primeiro é que, dentro daquilo que você acabou de colocar, né, a Bíblia, escrita por tantos autores diferentes, durante um período extremamente longo, mas a Bíblia, em tudo isso, ela é inerrante, ela não tem erros. Então, pastor Eloy expôs, pastor Roberto complementou a questão da canonicidade, né? Por que a gente tem um livro dentro do cânon e outros que foram escritos à época não fazem parte? Porque você não encontra contrariedade, não encontra erro em um texto que está lá em Gênesis e uma passagem que pode ser uma explicação daquele texto lá no meio apostólico. Então, a Bíblia é inerrante, ela é infalível porque ela é palavra de Deus, ela foi escrita por homens, mas inspirada por Deus, como
o apóstolo Paulo nos traz escrevendo a Timóteo. A Bíblia, ela é fonte de autoridade e na palavra que é mais, no termo mais básico que a gente traz, ela é nossa regra de fé e de prática. Ou seja, ela não apenas traz o arcabouço daquilo que nós cremos, da nossa teologia, da nossa aplicação, no sentido de entendermos como Deus se revela, sendo ela mesma a fonte de revelação do Senhor, mas ela é também o que traz o arcabouço da nossa prática de vida, tanto em sociedade, quanto em família, quanto em igreja. Regra total, regra vem também da mesma expressão, né? No caso aí vem do latim, que é régula, ou a medida de fé, o padrão de fé e o padrão de prática também. Então, assim, de memória agora, o que eu me lembro principalmente são esses predicados, né? Perfeito. Mais alguém quer fazer complementação? Dos motivos pelos quais aconteceu a reforma foi exatamente o fato da igreja ter abandonado a Bíblia como palavra de Deus, ou seja, a autoridade máxima, né? Então eu creio que um dos predicados também, não recordo se o reverendo Jefferson colocou, é que para nós ela é a autoridade máxima na nossa vida e na igreja. Não existe outra autoridade maior do que a palavra de Deus. E Jesus, falando acerca do Espírito que viria e nos seria dado, dentro das suas atribuições, Jesus disse que ele seria aquele que iria nos conduzir à verdade, a nos revelar a verdade, ou seja, que é a palavra de Deus. Então, temos também algo importante aqui nesse predicado, que a palavra de Deus, como já foi exposta pelos colegas, ela é a verdade. Então, eu creio que esses dois predicados também devem ser colocados na nossa lembrança. Eu quero ressaltar também a respeito da universalidade da palavra, né? Ela fala a todos os corações humanos. Não importa a região, né, onde mora, se a pessoa é um latino-americano, se é lá uma pessoa asiática, ela fala a todo o coração humano. Isso é muito importante. Excelente. Estamos falando hoje a respeito da Bíblia, a sua história, interpretação e relevância dentro da sociedade. Você que quer fazer alguma pergunta para nós, mande aí no chat ou no nosso WhatsApp, tá joia? Deus abençoe sua vida. Vamos para a segunda rodada aqui. Reverendo Eloy, como podemos entender que a Bíblia é mesmo a palavra de Deus? Existem aspectos que podemos observar para isso? Bom, nós temos algumas maneiras, né, de podemos provar que a Bíblia é a palavra de Deus. Já foram colocados, né, diversos aqui, mas há um testemunho interno da própria Bíblia. Os versículos citados, né, toda a Escritura é inspirada por Deus, não há profecia que não foi dada por vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus, né, a ênfase que ele deu às Escrituras, como ele citou as Escrituras, e ele disse, né, aos seus apóstolos, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, há esse testemunho interno da própria Bíblia dizer daquilo que ela é. E como ela é inerrante e infalível, é a palavra de Deus, nós temos que acreditar naquilo que ela está dizendo. Além disso, nós vemos a confirmação de profecias do Antigo Testamento que se cumpriram no Novo Testamento, né, de forma quase que literal na época de Jesus, na vinda de Jesus. Então, isso são evidências que provam a veracidade da palavra de Deus. Então, um testemunho interno, a própria Bíblia confirma, né, isso aí, como você já enfatizou, né, apesar de escrito por 40 homens diferentes, em épocas diferentes, o testemunho é o mesmo, o conteúdo é o mesmo. Então, isso dá segurança quanto a essa veracidade. E outra coisa, nós que vivemos agora 2000 anos depois que esse livro, ou 1700 anos, né, depois que ele foi colocado como a palavra de Deus, nós temos o testemunho da história. Quantas profecias nós já vimos cumprindo e temos visto cumprir. Quando Jesus faz o seu sermão profético, ele fala de diversas coisas
que aconteceriam no mundo, eu fico sempre pensando, né, como é que Jesus sabia, né, que o mundo iria continuar a haver guerras, haveria catástrofes, doenças, né, havia tudo que ele profetizou, e nós vemos isso acontecendo ao longo da história. E agora, nos nossos dias, mais ainda, né, se torna evidente aquela profecia de Jesus. Então, tudo isso vem mostrar a veracidade da palavra de Deus, porque o testemunho interno e esse testemunho externo proclamam, de fato, a veracidade, a autenticidade, a credibilidade da palavra de Deus. Então, podemos estar seguros quanto a isso. E podemos entender que a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus por isso tudo, né? E mais evidências, inclusive, na nossa própria vida, né? Qual o efeito da Bíblia na nossa vida? Né? O que ela tem produzido na nossa vida? E quantas pessoas têm se encontrado salvação, encontrado libertação nas palavras da Bíblia, mostrando o poder que tem essa palavra na vida do ser humano. Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Reverendo Jefferson. Só complementar. A pergunta diz, né? Como podemos entender que a Bíblia é mesmo a palavra de Deus? Existe uma frase que é comum no meio das igrejas históricas, que a pessoa diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E as pessoas que têm a coragem e a obediência em declarar essa frase, elas, mesmo que não tragam uma definição mais teológica, formal, alguma coisa, na realidade o que elas estão dizendo é: a Bíblia tem me revelado a cada dia como é o meu caráter, a Bíblia tem me revelado como é a minha mente, o meu jeito de pensar, quem eu sou diante de Deus, quem é Deus de fato. A Bíblia tem esse poder porque ela carrega em si o fato de ser aquilo que traz não apenas as narrativas, os poemas, as linguagens que nós dizemos que são utilizadas na sua escrita, mas elas carregam aquilo que Jesus falou: passaram todas as coisas, mas a minha palavra ou as minhas palavras não passarão. Jesus disse isso. Então, quando você lê a Escritura, você está sendo, na realidade, confrontado, de certa forma, você está sendo colocado na frente de um grande espelho que reflete a tua alma, e chega num determinado momento que você vai ter aquela compreensão: como que isso fala tanto e revela tanto sobre mim? É porque é o próprio Deus que está falando ali, através das letras, através das palavras. Por isso que é tão caro dizer que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, porque os seus escritos não são adivinhações, não são nenhum tipo de colocação: olha, talvez dê aquilo, talvez dê aquilo outro. Os livros são canônicos exatamente porque eles cravam, e é verdade. Jesus, quando falou para a gente ser liberto dos nossos pecados, ele orou ao Senhor dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, em tudo isso, a gente vê que Deus não tem nenhum tipo de preocupação em defender o seu livro. Na realidade, ele expõe, e aquilo ali, à medida que nós nos contrastamos com aquilo ali, nós vamos vendo que de fato é a palavra de Deus. Só complementando o que o pastor Eloy já trouxe dentro dessa perspectiva de que a Bíblia, ela se revela em si mesmo, né? Eu creio que, para complementar também, além daquilo que já foi exposto, o próprio Espírito Santo nos dá essa convicção interna de que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Ele é quem vai nos convencer disso. E a gente observa a história dos mártires que eram colocados, expostos a situações terríveis, simplesmente porque eles acreditavam nisso e pregavam e viviam, e caso pudessem abrir mão disso, ficariam livres de tortura e da morte, mas eles piamente caminharam, crendo e pregando e falando que a Bíblia é a palavra de Deus e anunciando essa palavra, porque havia uma convicção interior do Espírito que fazia com que eles pudessem viver essa verdade. Então, penso que o Espírito também nos dá essa convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. Perfeito. Eu não vou complementar, mas eu queria trazer um dado interessante, que traz muita
autoridade para a Bíblia, para quem ainda não tem o Espírito Santo, né, quem ainda não é convertido pelo Espírito Santo, é que a Bíblia nunca fez questão de esconder as mazelas dos seus personagens. Pelo contrário, né, expõe. A gente vê casos como Judá e Tamar, Davi, os seus erros, todos expostos ali na Bíblia. E se fosse algum livro apenas religioso, jamais, né, ia querer mostrar os erros dos seus personagens, queria apenas mostrar suas virtudes para inspirar a gente. Mas o propósito da Bíblia nunca é de ser um livro comum. Eu vou fugir do script aqui, quero fazer uma pergunta, de repente, para os pastores aqui, quem quiser responder. A gente vê dois tipos de revelação dentro das Escrituras, a mecânica e a orgânica. Qual é essa diferença? Reverendo Jefferson. Bom, primeiro eu tenho que te perguntar, quando você fala de orgânica e mecânica, você está se referindo ao que, propriamente dito? Porque aí a gente pode caminhar. Quando se fala ao coração do homem, ele escreve, ou a outra questão é como Deus vai revelando na história. Bom, então vamos partir do começo. Era um Chico Xavier, assim, que pegava, Deus ia falando? Não. Como é que funcionava isso? Quando você tem a narrativa de Moisés, né, o Pentateuco, você vai ver que Moisés escreve primeiro a respeito de um tempo que ele não viveu, e você tem o livro do Gênesis ali. Ele registra um tempo em que ele viveu, então você tem o livro de Êxodo, Levítico, Números, e você tem até mesmo o registro de uma situação depois da dele, que é o final do livro de Deuteronômio, quando ele morre. O que é isso? Primeiro que nos tempos do Gênesis, nos primeiros homens criados, a revelação do Senhor ela era direta, no sentido de que Deus falava oralmente com os seres humanos. Aquilo era passado geração após geração sob forma oral, a chamada tradição oral. E a própria Bíblia ela traz um registro de que em determinado momento Deus meio que diminui a sua revelação em falar com o homem, e o homem passa a registrar, escrever aquilo que ele recebe de Deus. Então, se essa é a chamada revelação mecânica, Moisés não teve um êxtase e aí passou a escrever. Na realidade, ele era um homem que tinha realmente intimidade com Deus. A palavra do Senhor nos diz que ele falava com Deus face a face, foi o maior profeta levantado em Israel, né? O livro de Deuteronômio registra isso. E Moisés não era meio que abduzido e passava a escrever. Ele escrevia como nós escrevemos aqui. E esse é um ponto até mesmo que a chamada crítica bíblica, ela tem algumas divisões, algumas disputas dentro disso aí, porque muitos dizem que há erros na questão da escrita bíblica, e essa é uma questão de que Deus não tirou dos autores bíblicos, primeiro, a sua condição. Você tem, usando os exemplos que são mais conhecidos, Pedro, que tinha, culturalmente falando, um nível bem inferior ao de Paulo, que Pedro mesmo diz que Paulo escrevia coisas difíceis, mas ele, Pedro, né, escrevia de uma maneira como que ele diz assim, é o meu jeitão de falar e é esse mesmo e vamos que vamos, né? Mas Deus não fez de Moisés alguém super capacitado, embora Moisés fosse super capacitado pela sua criação no Egito. Ele não transformou Moisés para que ele registrasse aquilo que ele nem viveu. Ele registrou da sua forma, com as suas características, com o seu hebraico da época. Deus usou isso ao longo da história e vem trazendo. Então, assim, Deus nunca mudou a característica daqueles que ele usou para serem os autores bíblicos. A outra questão era mecânica e orgânica. E você falou o quê? Que é orgânica? Então, mas o que seria revelação orgânica? No caso, a revelação que vai se projetando na história, né? Como, por exemplo, o livro de Ruth, que é escrito basicamente na mesma época de Juízes, e Deus vai traçando ali a história de Davi, né? Uhum. Já Sim. prevendo
que necessitaria de um rei. Isso. Dentro dessa perspectiva, a Bíblia ela tem algumas facetas que são fantásticas. A Bíblia não é um livro de ciências, mas ela espelha muita coisa da ciência. A Bíblia é um livro histórico até determinado momento, porque ela narra períodos da história. Ela tem livros que são basicamente históricos, de fato, embora ela não tenha a preocupação em narrar todos os eventos históricos, todos os detalhes da história, mas ela é sim um livro que, se você quantifica o tempo, as pessoas que estão ali e faz uma análise com outros livros do seu período, você vai ver que não apenas batem, mas são de fato um comprovando o outro, né, se houvesse essa necessidade. Então sim, a Bíblia traz a figura do homem naturalmente no sentido de como ele é. Ele não teve nenhum tipo de êxtase, digamos assim. Alguns autores, até em alguns momentos, têm algum tipo de revelação, mas quando escrevem, eles têm a memória daquilo que viram. Daniel é um deles, quando registra as situações que ele viu o futuro, por exemplo, e teve um momento ali de muito assombro com o que ele viu, né? Mas, basicamente, eu creio que é isso. Não sei se eu fui feliz na resposta, mas os doutores aqui presentes podem me ajudar nisso aí. Eu ainda quero fugir um pouquinho do script, quero direcionar uma pergunta aqui ao reverendo Eloy. Hoje, a pessoa pode pegar, escrever e ditar que é um escrito canônico, é de Deus, como a gente vê em outros segmentos religiosos cristãos, por exemplo, o adventista com a Ellen White, né? E também o Smith com o mormonismo. Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová também. É por isso que a Bíblia é chamada cânon. Ou seja, a vara está ali de medir. A medida está ali. Então, quer dizer, o que ultrapassa essa medida está fora. Né? O mesmo critério que se usou para colocar aquele livro é o mesmo critério que se usa para não se aceitar novas revelações. Então, alguém que chegar, Deus me falou isso e aquilo, um negócio completamente contraditório àquilo que está escrito, isso não vem de Deus, né? Certamente não vem. Então, isso é uma coisa que nós não aceitamos, porque a palavra que nós entendemos já está definida, tudo que Deus tinha que revelar ao ser humano a respeito da sua situação de pecado e do seu amor e a obra de Cristo completa na cruz já foi feita. Então não tem que colocar mais nada. Quando a parábola do rico e Lázaro, né, ele pede para voltar, para falar aos seus irmãos, né, para que eles pudessem se converter, não ir para o lugar que ele estava, né? Foi dito para ele, olha, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Ou seja, a mesma palavra, né? Você já tem o cânon bíblico, a palavra de Deus. Então, se você tem dúvidas, se você quer realmente encontrar esperança, razão para viver, já está aqui. Não precisa buscar em outra fonte. Então, se tem uma outra fonte, ela é espúria. Não é de Deus, pode ter completamente certeza. E, inclusive, essa quarta pergunta, que fala aliás, a quinta, né? Que hoje gozamos do livre exame e interpretação. A reforma libertou a igreja, né? De um jugo que ninguém podia pensar nada diferente daquilo que estava determinado pela igreja, né? Mas muito confundem o livre exame com o livre interpretação. O livre exame, você pode examinar, você tem a Bíblia, você pode ler e tal. Agora, você não pode interpretar a Bíblia do jeito que você quiser. Eu acho que essa resposta o pastor Roberto pode responder. Então, o pastor Eloy deu um spoiler aqui da pergunta, porque a gente nem chegou nessa pergunta, né? O homem está apressado mesmo. Mas eu queria só, já que nós estamos falando da Bíblia, trazer o que a própria Bíblia diz sobre a questão de novos escritos, novos textos que as pessoas vão se arrogar serem novas revelações. Isso é muito sério, né?
Coisas como gente que diz, eu sonhei e eu tive a revelação daquilo que foi oculto, por exemplo, a Ezequiel, quando ele teve que comer o rolo e tudo, ou a João, que teve mais ou menos a mesma experiência. Foi no céu e voltou. Tem gente que já foi para o inferno, inclusive, né? Já matou o diabo. Teve gente que já foi para o inferno e matou o diabo, né? Isso aí eu estou querendo fugir desse. Mas a Bíblia diz o seguinte, João escrevendo no Apocalipse, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Veja que se alguém quer acrescentar alguma coisa à palavra de Deus, ele vai receber flagelo. Quem recebe flagelo não é quem está no céu. Então a conversa é muito séria. E o contrário também. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então, um ponto da doutrina reformada que é muitas vezes omitido dentro da nossa vida comum como crente, é aquele assim, a gente diz, sola a Escritura, somente a Escritura. Mas o ponto que a gente omite é que é toda a Escritura e não apenas a parte que eu gosto, né? É muito comum você falar com alguns irmãos, ele fala assim, nossa, eu amo ler o livro de Êxodo, é linda aquela história da libertação. Irmão, e Levítico? Não, Levítico eu já não gosto muito não, pastor, que é um livro mais pesado, mais cansativo. E não é isso que a Bíblia diz. Você não pode acrescentar, mas você também não pode retirar. Então, essa questão de você ter hoje, né, algumas figuras que se tornaram conhecidas por conta das suas iluminações, chamadas assim, das suas novas revelações, isso tem que ser completamente rejeitado pelos cristãos que buscam ser ortodoxos. Então, ainda que você tenha milhares de livros falando sobre grandes questões de moral, de fé, tudo isso tem que passar primeiro pelo crivo da Escritura. Daí seu padrão de a regra de fé e de prática. E quando você não tem essa questão de se submeterem à Bíblia, você tem, de fato, em primeiro lugar, uma heresia. Em segundo lugar, quando a heresia é espalhada, uma seita, porque já é um bloco de gente que está crendo naquilo ali. Então, nos nossos dias, em nome de um politicamente correto, da política da boa vizinhança, a gente tem que agregar e não separar, a gente tem que ser tolerante, e por aí vai o discurso. Você tem uma busca de ajuntamento de posições, primeiro doutrinárias que são antagônicas, e uma questão de você se tornar inclusivista aquilo que é exclusivista, porque a Bíblia é exclusivista. Em nenhum momento da palavra do Senhor você vai ter que é Jesus e mais alguma coisa que salva alguém. É só Jesus e não tem outro nome. Em nenhum momento da Escritura você tem que é ela e mais alguma coisa. Quando alguém diz assim, não, mas o Espírito me falou. Pastor Roberto, numa outra pergunta aqui, ele falou, o Espírito testifica da palavra, e não paralelo à palavra, no sentido de, não, a Bíblia diz isso aqui, mas eu estou trazendo uma novidade aqui. E isso traz uma grande dificuldade no sentido de que você tenha que romper com determinadas situações, com determinadas crenças, mas de fato, se nós queremos amar e cumprir aquilo que o Senhor nos ensina nas Escrituras, essas posições, digamos, mais extremistas, elas têm que ser observadas. É somente a Escritura e totalmente a Escritura. Excelente palavra. Jefferson citou João, eu quero citar Paulo também, um texto bem conhecido nosso, visto que muitas igrejas hoje, no seu culto, descrevem a presença de anjos, né? E esses anjos estão ali para ministrar, para trazer revelações. E Paulo disse, ainda que um anjo possa vos apresentar um novo evangelho, considere isso anátema, ou seja, maldito. Então, nem a visão desse anjo trazendo alguma revelação, nenhuma delas pode ser tida por nós como verdadeira, porque, como já foi dito,
cânon já foi fechado. Os livros são esses que nós temos, os 66, esses 39 do Velho e 27 do Novo. Pedro, só para fechar, Claro. algumas pessoas têm aquela questão assim, mas pastor, a Bíblia responde situações, digamos, ultramodernas. A Bíblia fala sobre, por exemplo, aborto? Fala. Basta você investigar bem na palavra que você vai entender o que a Bíblia traz sobre questões. A Bíblia fala sobre bioética, digamos, algo extremamente novo, né? Fala. É claro que você é quem tem que investigar no sentido de você entender o que a Bíblia postula sobre essas questões. Mas a Bíblia não se furta a responder nenhuma das nossas grandes dificuldades. Pelo contrário, ela traz todas as respostas que alguém precisa de fato. Eu não vou me lembrar o endereço, mas está escrito na Bíblia que ela encerrou tudo a respeito do pecado, né? Então ela traz toda a questão do pecado para a gente poder ter aí essa questão resolvida. Muito bem, você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. Vamos continuar com o nosso pocket aqui, nossa conversa. Reverendo Roberto, o spoiler que o pastor Eloy já deu, hoje gozamos de um livre exame e interpretação da Bíblia, coisa que outrora não nos era permitido. Quais ferramentas eu posso usar para ter uma correta interpretação da Bíblia? Vou citar mais uma vez a nossa confissão de fé. Assim está escrito, né? Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Mas acrescenta: reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito Santo para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra. Então, precisamos da iluminação do Espírito para poder ter essa compreensão da palavra de Deus. Agora, a iluminação, contudo, ela não dispensa o esforço sério, piedoso, para compreendermos corretamente a palavra de Deus. A Escritura Sagrada deve ser examinada com seriedade e interpretada com fidelidade. Então, aquele que lê, aquele que estuda a palavra, precisa do auxílio do Espírito, mas deve ser sério, deve ser comprometido com a verdade revelada, ser fiel a ela, porque a Bíblia é realmente a regra infalível de interpretação da Escritura, é a própria Escritura. Então nós temos o Espírito Santo, nós temos a seriedade que temos que ter para com a palavra e temos que entender que a Escritura interpreta a própria Escritura. Como nós já ouvimos aqui, ela é harmônica, né, Pedro? Se há alguma dúvida ao ler um texto, eu preciso ter uma leitura mais ampla, porque a própria Escritura vai me dar o esclarecimento daquele texto isolado que eu li. Então, portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, o que não é múltiplo, mas é único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Então, creio que esses recursos são pertinentes. A iluminação do Espírito, a seriedade que devemos ter com a palavra, a fidelidade para com ela, e saber que a própria Bíblia vai nos ajudar a interpretar ela mesma. Perfeito. Alguém quer fazer mais um comentário? Dentro da nossa visão reformada, nós temos métodos, né? E o usado pela teologia reformada é o método histórico gramatical. Ou seja, para você ter uma correta interpretação da Bíblia, o pastor Roberto já colocou a questão da iluminação do Espírito, mas também você ter o conhecimento do contexto em que aquilo foi escrito, a história por trás daquilo e a gramática,
né, o que está escrito ali, a pessoa entender, ler, e por isso há o estudo das línguas originais, né, para se entender o que estava ali, e a pessoa entender o português, né, porque às vezes a pessoa lê o português e não entende, né, aí sai ensinando bobagem por aí, né. Já teve casos de um acento dar um problema danado, dá né? diferença, né? Adúltera e adultera, né? Enfim. Já apareceu até na televisão, né? Então você tem essa questão, é um método histórico gramatical, é a ferramenta que é usada para que se chegue a uma correta interpretação da Bíblia. Perfeito. Então está aí respondido pelos reverendos Roberto Carlos, reverendo Eloy. Vamos para a próxima pergunta, vou dirigir ela ao reverendo Jefferson. E é interessante essa aqui, hein? Observamos um uso místico da Bíblia, por exemplo, a Bíblia aberta num salmo em cima de uma mesa. Qual a validade desse ato? Se é que tem alguma validade, né? O que se pode fazer com relação a isso? Bom, é melhor estar aberta num salmo do que uns outros tipos de leitura que o povo está fazendo aí, né? Mas, brincadeiras à parte, esse é um ponto que é meio difícil da gente caminhar, porque a Bíblia fala, né, e às vezes a pessoa lendo um versículo, ela é tocada por Deus, é trabalhada por Deus, ela encontra, de fato, solução, libertação de uma situação, às vezes lendo um pequeno trecho da palavra de Deus. Mas isso não é, digamos assim, o normal, o que é de fato que traz crescimento no sentido de aprendermos com a palavra. Por que eu digo isso? Porque Jesus disse que nós deveríamos ir, pregar o Evangelho, batizando e ensinando as Escrituras. Para você aprender sobre alguma coisa, você deve ter um amplo conhecimento daquilo. Então, mais do que ler ou destacar alguns pontos, nós precisamos ter leitura de grandes porções da palavra. Você lendo um livro sistematicamente, você vai ter conhecimento sobre aquele livro, ainda que seja às vezes uma leitura um pouco mais difícil, o distanciamento do tempo que a gente tem. Você vai ler um dos profetas menores, por exemplo, que são talvez as leituras mais desafiantes que a gente tem da Bíblia, né? Você tem que encarar aquele desafio de ler aquele profeta menor, do começo ao fim, ler de novo, ler outra vez, e o Senhor Jesus nos diz que o Espírito Santo é aquele que nos acompanha, que nos revela, que trabalha conosco, e ele vai nos ensinando, nos educando dentro da palavra de Deus. Qual o problema de você ter a Bíblia aberta em cima da mesa num salmo? O problema é que você não vai ler. Essa é a grande questão. Ele está ali como um talismã, como alguma coisa, meio que um objeto como você colocaria alguma coisa para dar sorte, né? Isso é superstição, isso não é fé, não é cristianismo. Se você entende o que Jesus falava e o que Paulo falava, a conversão se dá por ouvir as palavras de Cristo, e em se tratando de Bíblia, por ler as palavras de Cristo. Então, não adianta a questão de você ter a Bíblia aberta ou, na melhor das intenções, uma caixinha de promessas que você arranca um versículo dali, vamos ver o que Deus vai falar hoje. Ou aquele cidadão que começa a rodar a Bíblia, enfia o dedo lá no meio do texto, vamos ler um versículo de hoje. Isso, na melhor das hipóteses, é crendice, é uma questão de que você não está disposto a ouvir Deus te ensinar, te educar, né? Então, a gente precisa ter um tempo, de fato, dedicado para o Senhor, um tempo para a leitura com calma da palavra, né? Todo mundo que estuda sabe que você não aprende matemática fazendo uma conta, você faz várias vezes a mesma operação para você dominar como se lida com aquilo ali. Você que estuda biologia, você tem que ler várias vezes termos que não são muito familiares. Quando você lê a história, ainda que você guarde num primeiro momento, você precisa voltar aquilo ali para entender e guardar nome de personagens. A Bíblia é tudo isso, né? Ela traz
o ensino do Senhor e você precisa, de fato, dedicar tempo, atenção e ler aquilo ali, entendendo que é o Senhor quem está falando contigo. Então, Deus nos guia na leitura, no aprendizado, na mudança do nosso caráter. Ele vai nos moldando a Jesus, nós vamos nos tornando mais imitadores do Senhor. Os evangelhos são simples para que a gente possa, de fato, buscar e aprender com Jesus. Mas essa questão de a gente procurar apenas qual que é o remédio para hoje, toma uma pílula e achar que aquilo vai resolver todo um problema, ou mudar e nos ensinar para todas as questões da vida, isso é extremamente falso, né? Conheço muita gente que tem aquela mania de, é como diz aquele texto, faça a tua parte que eu te ajudarei, né? Isso é um texto que né? Até hoje eu não achei na Bíblia. Pois está lá em Heresias 3, né? São coisas que a gente vai vendo exatamente por conta da nossa brasileirice, da nossa preguiça, daquele nosso... me fala só o que eu preciso fazer, não precisa me ensinar nada, a nossa pressa com todas as coisas. Então, assim, Bíblia é para ser lida, para ser, como nos diz um termo bíblico, sorvida, né? Tomada em pequenas partes e trabalhado na nossa mente, no nosso coração. Só fechando isso, Paul Washer, ele dá um exemplo de uma pessoa que ele estava evangelizando e ele colocou essa pessoa para ler João 3,16, que é um versículo daqueles que a gente chama de completos, né? Começo, meio e fim de uma teologia ali num versículo. É o versículo mais famoso da Bíblia. E Paul Washer conta que o cara leu e nada. Não fez sentido para ele. E aí ele falou para o cara, lê outra vez. E o cara leu e nada. E ele foi tentando explicar, mas ele só deixou aquele versículo. E o cara foi lendo de novo. Num determinado momento, que é aquele que a gente diz que o Espírito vocaciona, chama de fato, aquilo começou a fazer sentido no coração daquele homem. E ele então pôde ter a exposição do Evangelho agora aberta no seu coração. A Bíblia é um livro que você vai ler várias vezes a mesma coisa. E vai fazer sentido para você em um determinado momento. Qual o momento? A gente não tem uma fórmula padrão para isso. Mas o que ela nos diz é que se a gente erra porque não conhece as Escrituras. Então a gente tem que buscar conhecer de fato. Vou dar uma palavrinha dentro dessa palavra do Reverendo Jefferson. Eu tenho certeza que não é um privilégio nosso, nós quatro que aqui estamos, mas sempre que nós vamos estudar a palavra, a nossa devocional, ou vamos preparar um estudo bíblico ou um sermão, eu lembro de um testemunho também de um irmão que foi na minha casa nesses dias, e eu tenho uma mesa grande, ela estava cheia de livros, eu estava preparando um sermão, ele disse, pastor, por que esse monte de livros? Eu estou preparando um sermão. Ele disse, mas o senhor começou hoje, não tem 3 dias que eu estou tentando preparar um sermão, não consegui ainda. Mas precisa disso tudo? Eu falei assim, isso tudo e muito mais. Ele saiu dali boca aberta. Não é só o compromisso, não é só a glória de Deus que buscamos, não é só o bem da igreja, quando nós vamos às Escrituras, mas é o que está no Salmo 1. Antes, o meu prazer está na lei do Senhor. Eu acho que muitas vezes a igreja está perdendo o prazer na lei do Senhor, e buscando o caráter imediatista, né? Colocar o dedo na Bíblia, Deus tem que me responder agora, enfim, coisas que não devem ser levadas avante. Um pastor amigo deixou uma frase para mim que eu achei muito interessante. Ele disse, olha, preparar um sermão é como gestar um filho. É uma coisa muito interessante da gente pensar. Precisamos voltar a ter prazer às Escrituras e não deixar ali como se fosse algo que pudesse nos conceder algum poder, alguma proteção, Precisamos voltar a ter esse prazer à palavra de Deus. Eu quero até compartilhar com os pastores aqui uma experiência cômica. Uma vez eu fui fazer uma visita numa determinada igreja e a minha Bíblia, se você pegar minha Bíblia agora ali, você vai ver que tem boletim da igreja, tem anotações, né, que a gente costuma fazer, coloca ali para ficar ali, quando chegar em casa, poder ler com mais calma, né? Enfim.
E alguém me repreendeu, falou assim que eu estava colocando papel na boca de Deus. Então, assim, esse uso muito místico da Bíblia, né, que a gente costuma ver aí no coração do brasileiro, principalmente. Vamos lá, vou continuar com o reverendo Roberto aqui, próxima pergunta. A Bíblia é um livro só, né? Mas ela possui gêneros literários, né? Quais são os gêneros literários que podemos observar na Bíblia? Acompanhando desde a formação do cânon do Velho Testamento, a gente vê que nós temos, a partir do Pentateuco, nós temos narrativa, gênero literário de narrativas históricas, como o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, que vai contando a história do povo. Nós vemos os livros da lei, que é um tipo de outro gênero de narrativa, que é uma narrativa legislativa, né, onde Deus expressa a sua lei. E nós vamos encontrando livros históricos, vamos encontrando os livros sapiensais, os livros proféticos, vamos encontrando gênero literário nos livros de Salmos, ao Novo Testamento, nós temos as narrativas históricas dos evangelhos que contam a vida de Jesus, nós temos as cartas de Paulo, narrativas didáticas que vão doutrinando, ensinando a igreja, narrativas proféticas do Antigo Testamento e as epístolas e a narrativa apocalíptica que fala do Apocalipse. Então nós temos vários gêneros literários observar na palavra de Deus, e aqui eu narrei alguns desses que compõem as Escrituras. Eu penso que reverendo Eloy, reverendo Jefferson poderão aí complementar esses gêneros literários da palavra de Deus. Alguém? É isso aí, né? Então você que é amante de você que é amante de literatura, uma boa indicação de literatura para você é a Bíblia, que ali você vai encontrar todos esses gêneros literários, muito bem listado aqui pelo reverendo Roberto Carlos. Tá certo? Então, gente, leitura boa é leitura das Escrituras. Vamos lá. Reverendo Eloy, qual a relevância das Escrituras para as igrejas que se dizem cristãs? Igrejas reformadas, pentecostais, neopentecostais e a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu volto a enfatizar aquele ponto, eu disse, dessa luta pela Bíblia hoje. As igrejas precisam se posicionar realmente a respeito da importância da palavra de Deus, do uso da palavra de Deus e da relevância dela na vida de cada pessoa. Da Igreja Reformada, a Bíblia, já foi dito, é a nossa única regra de fé e de prática. Ou seja, tudo que nós cremos e tudo que nós fazemos tem que ter o respaldo bíblico, tem que estar baseado na revelação bíblica. Então, para nós reformados, a Bíblia está acima, né, de tradições, está acima de decisões, de concílios, está acima de palavra de homem. Ela é a palavra de Deus. Por outro lado, a gente vê, né, em outras tradições, vamos dizer, cristãs, esse problema que já foi citado ali do uso místico da Bíblia, né? Às vezes a pessoa confunde o livro com o conteúdo, acha que o livro, né, é sagrado, e o livro, é papel, é tinta, mas a mensagem, o que ele contém, é a palavra de Deus. E um dos grandes feitos da reforma foi resgatar a importância da Bíblia, em primeiro lugar da Bíblia. A Bíblia é que está acima. Já a Igreja Católica Romana coloca a Bíblia, diz ela, no mesmo pé de igualdade do magistério, né, das decisões dos concílios ou da palavra do Papa. Na verdade, ela coloca a tradição um pouco acima. E por quê? Usa o argumento de que foi ela que definiu o cânon. Não existia a Igreja Católica Romana naquela época. Existia a Igreja Cristã, né, com espalhada por diversos lugares,
Então, isso é uma bobagem que ela arvora para si. Ou seja, se, um exemplo, toma decisão, um concílio toma decisão de que Maria foi assunta aos céus. É uma decisão e um dogma da Igreja Católica. Isso não tem respaldo bíblico, mas eles se sentem no direito de fazer isso porque estão acima da Bíblia. Então, quer dizer, são essas contradições que fazem diferença entre uma igreja reformada e uma igreja romana. E outros exemplos, né, que a gente poderia citar, né, a ênfase que se dá à palavra do Papa, que é tida quase que no mesmo pé de igualdade, ou acima. Com relação a igrejas pentecostais, neopentecostais, a gente vê o mesmo problema que já foi falado. Hoje nós temos aí os apóstolos que se dizem portadores de revelação para os últimos tempos. Então, ele chega e diz, olha, e tem que ser assim porque Deus me revelou que tem que ser assim. E eu sou um apóstolo. Então, quer dizer, que dê autoridade à Bíblia, se coloca acima da autoridade. Ah, o Senhor me revelou isso, me revelou aquilo. Quer dizer, essas coisas vão minando a veracidade da Bíblia nessas comunidades. E você vê que há um grande analfabetismo bíblico, né, em muitas igrejas chamadas cristãs e evangélicas, onde grande parte dos membros está ali na igreja há tanto tempo e não consegue achar um livro na Bíblia, não consegue entender uma passagem bíblica, não consegue interpretar. O pastor Jefferson colocou, Deus me revelou, põe um dedo lá, isso aqui então é palavra. Então, quer dizer, há um aspecto que sai do racional, do lógico, do estudo, para uma coisa que vem do ar e a pessoa pega. Então, a grande relevância da Escritura para a igreja cristã é que ela deveria estar acima de toda controvérsia, né, de todos os debates e de todas as preferências disso ou daquilo. Como eu disse, é porque tem tantas denominações, tanta igreja. Aqui que eu falei, nós somos livres para ler a Escritura, mas interpretar tem regras, como eu disse, histórico, gramatical. Se uma pessoa usa esse método, ele vai chegar à mesma conclusão, todos vão chegar. Mas quando não se use e usa-se outras maneiras de interpretar a Bíblia, vai chegar a conclusões diferentes. E quando se coloca a Bíblia no mesmo pé de igualdade de uma revelação, igual aquela pessoa que teve a revelação de que Deus estava mostrando, destacando o quarto mandamento, né, na visão que teve lá dos 10 mandamentos, então passou que tinha que guardar o sábado, porque apareceu na visão dela lá. Acho que a Bíblia coloca dessa maneira, né? Então, são questões que precisam ser tratadas com muita seriedade e voltando à posição reformada, né? Não tem nada que está acima da revelação bíblica. O pastor Jefferson colocou, a Bíblia fala de coisas ultramodernas. Se você estudar a palavra, o princípio está lá. O princípio está lá. E você vai ver a revelação bíblica na sua totalidade, você talvez não ache um versículo que vai dizer, aborto é pecado. Mas o ensino bíblico, moral bíblico, todo ele vai mostrar que é pecado. Então, a relevância da Escritura, e isso foi o diferencial da reforma, a igreja voltar para a Escritura, porque ela havia se desviado ao longo do tempo, muito longe da Escritura, voltou. Infelizmente, né, outros continuaram nesse caminho de se desprezar a Escritura, infelizmente. Perfeito. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Está aprovado. Não, é interessante. Gente, de forma objetiva, a reverenda Eloy colocou, o legado da reforma para a gente é que é só a Escritura. É só a Escritura. Então, quando a gente observa que isso não está sendo levado a sério,
aí entra o conceito das igrejas mais modernas aí, questões tanto de autoridade do homem, quanto da emoção, quanto de novas doutrinas que eu ouvi que está acontecendo lá, vem essa onda de doutrina para cá, vamos colocar isso em prática, enfim. E aí vira uma coxa de retalho de tanta coisa que a gente acaba percebendo que a Escritura realmente está sendo deixada de lado. Infelizmente, é uma realidade. Queria só trazer um momento aqui de aprendizado, é que esse dogma citado pelo reverendo Eloy, foi o dogma de Assunção, ou Ascensão de Maria, né? Foi assinado pelo Papa Pio XII em 1950. E se a gente observar, aquele ambiente era um ambiente pós-guerra, onde muitos homens tinham sido dizimados da terra, né? Então as igrejas estavam super lotadas de mulheres, e não ter uma figura feminina na Trindade, ou alguém assim, era um prejuízo muito grande. Então se promulgou esse dogma para poder trazer aí a figura da mulher como proeminência. Pedro, e chegou-se até, eu creio que você tem esse conhecimento, a ideia, pelo menos existiu, de se colocar a quarta pessoa da Trindade, que seria Maria. Okay? Uma contradição, né? Quarta pessoa da Trindade. É igual os 3 mosquiteiros. Eram 4. Tem o quarto. D'Artagnan e os 3 mosqueteiros, né? Enfim, vamos lá para a nossa penúltima pergunta. Eu quero dirigir ela ao reverendo Jefferson. Qual a diferença da Bíblia protestante para a Bíblia católica? Tem alguma diferença? Qual ela é? Bom, a Bíblia protestante, ela possui 66 livros. E nas Bíblias católicas, né, quando eu falo nas Bíblias, porque há diferentes traduções, né? Então, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia respeitadíssima, tanto no meio protestante quanto no meio católico, aquilo que é a parte chamada protestante, os 66 livros, eles são idênticos dentro da Bíblia católica e da Igreja protestante, não há diferença alguma. Então, você que é católico, esses 66 livros você pode ler na sua Bíblia tranquilamente, porque é a mesma coisa que você vai estar lendo na Bíblia das chamadas traduções protestantes. Mas o que acontece? Há um tipo de literatura que é a chamada literatura intertestamentária, e são livros de cunho histórico, livros também de cunho familiar, de conselhos, que narrativas sobre feitos que aconteceram, principalmente ligados à chamada família dos Macabeus. E esses registros, né, todos eles dentro daquele período em que Israel produziu levantes contra os impérios que dominavam, né? Primeiro gregos, depois dentro do próprio Império Romano houve alguns levantes, houve a chamada revolta dos Macabeus, que foi um momento onde surgiu, né, o grupo dos fariseus dentro da estrutura religiosa judaica. Então houve uma produção literária nesse tempo. Pois bem, o tempo passa, acontece tudo isso que nós já vimos aqui, o pastor Eloy expôs a formação do cânon e tudo, mas ao longo da história, principalmente a partir do ano 300 em diante, vez após vez vão acontecendo desvios dentro do culto, da doutrina e dentro da própria autoridade da igreja. Então, de tempos em tempos, situações, digamos, inovadoras vão entrando na constituição da igreja, na caminhada da igreja. E, ao mesmo tempo que isso acontece, vai havendo movimentos de tentativas de volta à originalidade do que era a igreja cristã, a igreja primitiva, a igreja de Atos. Então você tem, principalmente a partir do ano 1100, os chamados pré-reformadores vêm à existência. E você tem figuras como, por exemplo, Bernardo de Claraval, você tem estudiosos bíblicos que são muito respeitados, né? Tomás de Aquino, por exemplo, né? A filosofia católica é basicamente tomista. Você tem John Hus, lá já no século
14, você tem alguns pré-reformadores, até que quando nós chegamos no século XVI, em 1517, com Lutero, eclode a chamada reforma propriamente dita. Com isso, há uma postulação de 5 pilares, digamos assim, que passam a nortear a igreja, e aí, no caso, a igreja protestante, porque a igreja oficial ela não aceita as teses de Lutero. Lutero é condenado pela igreja católica e é excomungado, e o ramo que segue as ideias de Lutero, de Calvino, de Zwingli, é chamado do ramo reformado ou luterano da igreja. No ano de 1546, você tem ali, então, um movimento de contra-reforma, e esse movimento vai ter como pilar principal, como evento histórico, o chamado Concílio de Trento. E nesse concílio, então, o que a liderança da igreja contra a reforma produz é a introdução de 7 livros que são dessa época lá, do período intertestamentário, e esses 7 livros, então, são aceitos como livros canônicos. Então, qual que é a diferença da Bíblia católica à Bíblia protestante? A Bíblia protestante mantém os 66 livros que, ao longo do final da igreja primitiva, no primeiro século, até o século IV, eles vão formar o que a gente chama de literatura canônica, o cânon bíblico, e a Bíblia católica possui esses 7 livros a mais, que dentro do meio protestante são chamados livros apócrifos ou pseudepígrafos. Uma literatura que, embora tenha o seu cunho histórico, tenha o seu valor, até mesmo em alguns ensinamentos, não é uma literatura aceita como canônica, como padrão, literatura bíblica de fato. Há até uma curiosidade que num desses livros, no final do livro, o autor ele chega a pedir desculpa se ele escreve alguma coisa que seja ofensiva, que não seja bem aceita. Enquanto que na literatura de fato canônica bíblica, você jamais vai ver um texto bíblico se desculpando por colocar alguma situação como sendo, olha, se isso não está sendo bem aceito, me perdoe tudo. Na realidade, a Bíblia é autoritativa. E nesses livros você não tem, entre outras questões, essa premissa sendo trabalhada. Então, 7 livros a mais dentro da Bíblia católica, os demais 66 são idênticos na sua totalidade. Inclusive, um fato que eu acho que é relevante, o nosso Antigo Testamento, né, que tem na Bíblia protestante, são os mesmos livros que formam os livros sagrados do judaísmo. Ou seja, o próprio judaísmo não considera esses livros chamados apócrifos, desse período intertestamentário, como inspirados. Então, é uma coisa que mostra que esses 7 livros, né, não deveriam estar fazendo parte do cânon sagrado, porque nem os judeus, que ele se refere mais à história de Israel, não são considerados. Perfeitamente. E aí, caminhando para a nossa última pergunta aqui, vou dirigir ao reverendo Roberto Carlos. Esses livros apócrifos que o reverendo Jefferson citou aqui, eles devem ser totalmente rejeitados? Quais são eles? Ou, melhor, quais são eles e eles devem ser totalmente rejeitados? Você escreveu aí que eu fiz uma colinha. Eu tenho aqui. Tenho colinha também. Os livros apócrifos são muitos, né? O reverendo Nicodemo chega a dizer que são mais de 100. Mas aqueles que compõem, como bem disse o reverendo Jefferson, a Bíblia Católica, são 7. Quais são eles? 1º e 2º Macabeus, Baruque, Eclesiástico, Tobias, Judite e Sabedoria. Então, são esses 7 que compõem lá a Bíblia dos católicos. E eu penso que a resposta acho que é simples. Devem ser totalmente rejeitados? Eu penso que não, pelo fato daquilo que o reverendo Jefferson colocou. Tem um cunho histórico, tem um cunho de algum nível de conhecimento daquilo que narrou na época. Por exemplo, o livro dos Macabeus, a história dos Macabeus, a luta deles ali, da emancipação do povo de Israel. Então, só
algum conhecimento nesse nível ou um outro, mas ao ler esses livros, que não são livros segredados, não são algo que você não possa ter em mãos, você tenha plena consciência, de uma vez que você vai ler esses livros, saber que eles não são inspirados por Deus. Você tem essa convicção, faça a leitura com tranquilidade para obter um outro tipo de conhecimento, mas com a certeza de que não são autoritativos, não são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Perfeitamente. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Só a questão de que a gente tem alguns pontos da Bíblia em que a Bíblia cita situações de fora da Bíblia. Então, por exemplo, Pedro, o apóstolo Pedro, nos seus escritos, ele cita textos do chamado livro de Enoque. E o livro de Enoque não é um livro canônico, mas Pedro não se furta a citar, fazer uma citação daquela questão, e no momento em que Pedro cita, e aí usado por Deus, a coisa se torna diferente. O apóstolo Paulo, ele, fazendo sua pregação aos atenienses, ele cita os poetas, ele cita algumas questões que são colocadas ali na chamada ágora, né, na praça onde a filosofia é discorrida, discutida, é um costume dos gregos se encontrarem para filosofar, de fato, né, no âmago da palavra, diferente dos nossos dias, quando alguém diz já está filosofando, né? Mas Paulo cita os poetas e as questões que eles levantam, mas ao citar aquilo ali, Paulo assume agora um propósito que Deus coloca para utilizar aquela citação. Então parece um pouco complexo a questão, mas o que é canônico é aquilo que Deus se serviu em revelar alguma questão sobre ele ou sobre nós, sobre a salvação em si, que é o propósito básico da Bíblia, esse, né? Como o homem pode ser salvo é o que a palavra ensina que é. Então, nessa questão, quando a Bíblia assume alguma coisa para si, essa questão dentro da Bíblia é um texto canônico, né? Mas o texto no seu original, ele permanece naquilo que ele é, no seu propósito. Perfeito. Mais alguém? Pessoal, a gente está caminhando aqui para o nosso término. Nós queremos agradecer a sua audiência, a sua paciência em nos escutar. A gente espera que você tenha sido de fato instruído com relação às Escrituras Sagradas, e também que essa conversa, esse pocket que a gente está realizando, possa trazer de fato um aquecimento no seu coração, para que você possa ler mais e meditar mais nas Escrituras, assim como nós temos como regra de fé e prática. Tá certo? Deus abençoe a vida do pastor Jefinho, Deus abençoe a vida do pastor Roberto, Deus abençoe a vida do reverendo Eloy também, né? Nós contamos com vocês para as próximas edições dos nossos pockets. E se você tiver algum assunto para poder sugerir para a gente, pode mandar no WhatsApp da igreja, que a gente vai considerar com muito carinho e elaborar um pocket bem legal para você. Deus abençoe. Vamos passar aqui a palavra para o presbítero Abraão. Glória a Deus.